Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E convido vocês a se inscreverem no canal, dar seu likezinho, seu joinha, mas não deixe de se inscrever no canal. Estou assim no canal, cada dia cresce mais, é mais conhecido. E a gente também tem um prazer de fazer toda a resenha. Hoje eu estou aqui com dois, pai e filho. Só que o pai eu conheço bem. O pai é um cara super competente, um profissional assim, de primeira linha, que é o Diniz, que é um coordenador de produto realmente da melhor qualidade, um cara de uma eficiência impressionante. Isso eu falo porque conheço bem, é um cara de uma eficiência. Parabéns para ele, porque é um tremendo profissional. E estou aqui com o filho dele, que é o Matheus, que já se formou em veterinária. Olha que bacana, cara. Bacana. Jovem, mas se formou já em veterinária. Cara, quer dizer que realmente dá prazer de falar com esses dois. Os dois são vascaínos. Agora, eu queria saber do Matheus se o Matheus foi obrigado a ser vascaíno. Olha, Nilton, na verdade, foi de uma forma bem natural, assim, que eu acabei indo por esse caminho. Porque eu nasci em 98, quando eu começo a ter consciência realmente de futebol, eu pego as melhores memórias, basicamente, do Vasco. Então, é de uma forma bem natural. Não teve algo obrigatório, mesmo meu pai, meu avô sendo vascaíno, o outro lado da família é vascaíno também. É flamenguista, perdão. Então, teve essa divisão. Por parte da mãe, é todo flamenguista. Então, acabou indo pelo lado do Vasco, mas por conta da história, por conta dos acontecimentos, de forma bem natural. Poderia ter escolhido o outro lado, mas acabei indo pelo lado do Vasco mesmo. Pelo lado de toda a história e da luta mesmo. Será que daria tempo mesmo você ir para o outro lado? Com o seu pai no seu calcanhar? Duvido. Não, ô Nilton, a família da minha esposa, ela é meio, né? Porque as filhas são flamenguistas, meu sogro é flamenguista, mas minha sogra é vascaína e os genros que vieram são vascaínos. Então a nova que doideira isso! A nova geração, o Matheus, minha sobrinha, vieram tudo Vasco, entendeu? Foi livre e espontânea condução. Agora, Diniz, cara, você tem uma história bacana, que você acompanha muito o Vasco, né? E assim, já acompanha o Vasco, já acompanho mais. Hoje em dia é mais doloroso, mas tu já acompanhou o Vasco em várias caminhadas aí pelo Brasil, até mesmo fora do Brasil, né? Rapaz, eu acompanho o Vasco desde 77, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe gostam, né, de futebol também. Minha mãe gosta de todos os esportes. Minha mãe assiste até tênis, assiste tudo. Pô, que barato, então, assiste vôlei, tênis, golfe, qualquer coisa que você botar de esporte, ela assiste. Aí o que acontece? Desde moleque, né, a gente pegou ali aquela frase do final dos anos 70 e eles me levavam ao jogo do Vasco e também da seleção brasileira. Eu vi o finalzinho do final do Rivelino ali indo para a Copa de 78, Roberto Dinamite, Zico aparecendo, né, como profissional famoso. Então, peguei aquela 77, 78, aquela geração Maracanã sempre muito lotado. O velho Maraca, não é esse Maracanã de hoje, não, né? O Maraca de 180 mil, né? Pô, então, tremia, né, Diniz? Tremia. O Maraca que dava emoção. Eu digo que esse Maraca de hoje é o do mimimi, né? O Maraca de... Aí o que acontece? Logo depois, cara, peguei uma fase do Vasco boa. Ali, 84, a gente foi vice para o Fluminense, do Brasileiro. Eu já estava meio rapazinho, começando aí ao Maracanã sozinho. Mas depois vem Romário. E aí Romário com Dinamite, com Tita, com Giovani. Aí o Vasco pegou no tranco, né, cara? E foi ganhando vários títulos. E aí o Maracanã passou a ser minha casa de todo domingo de tarde. E aí eu comecei a ir não só ao jogo do Vasco, não. Eu ia ver Fluminense, eu ia ver Botafogo. Para você ter uma ideia, em 89, eu vi todos os jogos do Botafogo, campeão estadual depois de 21 anos. Em cima do Flamengo? Porque Botafogo... Hã? Em cima do Flamengo.
Isso, Diniz, gol do... você sabe que nessa época eu trabalhava no Jornal dos Esportes. Eu fiz todos os treinos do Botafogo lá em Marechal Hermes. Eu cobri todos os treinos do Botafogo e me senti campeão. Mas exatamente porque o que acontece? O Botafogo e o Botafoguense e o Vascaíno são sempre ligados, né, cara? Preto e branco ali. E o que acontece? Meu pai sempre me falava assim: por pouco eu não larguei o Vasco para virar Botafoguense por causa do Garrincha. Meu pai era aficionado do Garrincha. E aí ele sempre falava isso. Eu sempre tive um gosto pelo Botafogo, até o Botafogo sempre foi o nosso melhor freguês, né? Enquanto o Vasco ele sempre perdia. Então ele não me incomodava. Eu me lembro que na época de moleque eu tinha muita bronca com o Fluminense, porque o Vasco não ganhava o Fluminense de qualquer maneira. Eu não tinha bronca com o Flamengo nem nada, eu tinha bronca com o Fluminense. Que o Fluminense disputava com a gente, sinuca, o Vasco perdia. E aí eu sempre ia ao Maracanã ver tudo quanto é jogo, cara. Até jogo do América eu ia ver, cara. É mesmo? Era aficionado. Cara, que legal, cara. Que legal, Passei uns 15 anos. Domingo, se você quisesse me encontrar, você ia para o Maracanã, que eu estava lá, no mesmo lugar. Cara, impressionante. E você, Matheus, chegou a ter essa caminhada do seu pai assim, de Maracanã sempre? Olha, assim, a partir do momento que eu já me tornei maior, também tive a possibilidade de ir no Maracanã. Meu pai me levava em praticamente todos os jogos, tanto que na campanha que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, tive presente em todos os jogos em São Januário, em casa. Cara, a gente só não teve possibilidade de ir nos jogos que eram realmente fora. Eu tive a possibilidade, mesmo que não completa, de pegar o Maracanã ainda com a possibilidade do encontro das torcidas, ainda com a geral, né, entre aspas, geral, que não era a mesma, mas ainda tinha aquele resquício do que era a geral, até a modificação do que é hoje em dia. Mas, realmente, assim, o hábito de ir a São Januário é algo, basicamente, que um programa de família de quarta-feira, de fim de noite, de domingo, que se tornou habitual para a gente. Os jogos do Vasco eram meio que religiosos, assim, para a nossa família. Cara. Ô, Nilton, eu não sei se você lembra, porque primeiro o Maracanã fechou a geral, né? Isso. E aí fizeram aquela primeira reforma que botaram aquelas cadeiras azuis. Né? Aí o Maracanã caiu mais ou menos para 90 mil, né? Pagantes, e foi na época do Chiquinho da Mangueira, né? Fez aquela reforma e caiu mais ou menos para 90 mil. Mas aí também ainda era um Maracanã legal, porque não tinha aquela geral, mas as cadeiras azuis foram levadas até quase a beira do campo e ficou bem bacana também. Ainda era muito legal. E a gente pegou. Até mesmo quando o Vasco caiu a primeira vez, que na gestão do Roberto, que foi aquela motivação de o sentimento não pode parar, e o Flamengo, 2009, né? O Flamengo jogava nos domingos com o Maracanã lotado na campanha para ser campeão brasileiro da Série A, e a gente na Série B, e o Vasco estava botando mais gente que o Flamengo no domingo, o Vasco no sábado à tarde. Diniz é casca grossa. Diniz é casca grossa. Tanto que o jogo contra o Ipatinga, o recorde de 2009, o recorde é do Vasco. O Vasco botou mais gente na Série B do que o Flamengo campeão na Série A, entendeu? E nós estávamos lá, entendeu? A gente acompanhou todos os jogos. Depois, quando, infelizmente, o rebaixamento se repetiu, a gente já ia para xingar, já não ia mais para torcer, a gente passou a ir para xingar. Era obrigação ir, mas para xingar os caras, a gente ia para xingar, entendeu? Já era uma manifestação já contrária, já. Ai, cara, que barato. Mas a gente ia, entendeu? Mas era para xingar, era para demonstrar manifestação, contrariedade, entendeu? Agora, e, assim, uma das memórias, assim, com relação aos jogos, porque como eu sou de uma geração que acaba não tendo tantos frutos, né, como meu pai e meu avô tiveram, e para mim é muito marcante que daquele quase título brasileiro que acabou que o Corinthians ganhou e o Vasco ficou em segundo lugar, naquele jogo de Vasco e Fluminense, que foi 2-1, com aquele cruzamento do Alexandre, que o Bernardo acaba fazendo o gol ao final, que nós fomos em quase todos os jogos também.
pô, aquela sensação de fim de jogo, de estar ao Maracanã, de todos os vascaínos. Não, ali não foi no Maracanã, ali foi no Engenhão. A gente estava atrás do gol. Aquele gol do Bernardo aqui. O Maracanã estava fechado por conta da Copa do Mundo. Aquela sensação de estar ali, todo mundo aflito, porque se o Vasco não ganhasse, se eu não me engano, o Corinthians tinha ganho o jogo, a gente já tinha notícia, e se o Vasco não ganhasse, estritamente, acho que a vitória era a única condição do Vasco continuar pela briga. E aos 45, se eu não me engano, aquele gol foi uma explosão, as pessoas não tinham nem reação positiva, todo mundo estava com aquela mistura de sensação de isso aconteceu mesmo, eu não sabia se gritava, se chorava, se abraçava, todo mundo se olhava. Cara, emocionante, então, emocionante. Assim, e a minha memória marcante, porque foi dos momentos mais explosivos assim, que a gente teve, e no outro jogo também nós estávamos presentes. Então, essa foi uma campanha também muito legal. E no ano anterior, dos Jogos do Vasco, também da Copa do Brasil contra o Curitiba, que o Alexandre fez o gol em São Januário, também foi muito marcante. Que, basicamente, se entrasse uma pessoa a mais em São Januário, aquilo ali ia acabar explodindo. Então, é muito marcante essa nossa saída aos estádios. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Cara, vocês são muito vascaínos. Cara, mas eu acho que o legal de vocês é que vocês têm tudo na memória, gravado na memória. Isso que eu acho legal, cara. Impressionante, Matheus. Você é dodó igual o seu pai. Ô, Nilton, cara... esse cara aqui, ele mudou meus planos. Porque o que acontece? Em 98, a Copa foi na França, você cobriu, né? Cobri na França. A Copa foi na França, você cobriu. E eu tinha a intenção, porque eu tenho um primo que mora ali na divisa de França com a Alemanha, e ele me falou assim, pô, vem para cá que você vê a Copa aqui comigo aqui, cara. Aí eu estava me programando, só que a minha mulher engravidou. Aí a minha ida para a França, né, já acabou aí, né, cara? E ele nasce 30 dias antes da final da Libertadores, e o Vasco faz a final e ganha a final, né? Então, com um mês, o Vasco é campeão da Libertadores. Ele está com 30 dias, está com um mês. Cara... E aí, eu não fui para o Japão também ver aquela partida com o Real Madrid, porque mudou tudo, né? Graças ao Matheus. Senão tinha ido. Mas também, por esse lado, foi bom, né? Porque, pelo menos, eu não vi nem o Ronaldinho passar mal na final lá na França. E nem o Vasco perdeu. E não vi o Vitor tomar aquele come e o Vasco perdeu o título. Cara, impressionante. Cara, com certeza eu teria ido. Diniz, mas teve um lance também que nesse lance do final do Mundial, foi o Felipe, né? Que quase também fez uma jogada, quase marcou o gol, né? O Felipe fez uma jogada maravilhosa. Seria um gol que passaria aí nos últimos 20 anos, todo no final de semana. O Felipe fez uma jogada maravilhosa, mas a bola saiu rente à trave, né? Cara, impressionante. Nesse jogo, cara, como eu te disse, eu tenho esse meu padre, o Carlinhos, né? E a gente saía daqui para o Maracanã, que ele sempre ia comigo, e a gente botava 8, 10 carros, botava Kombi, e levava a criançada daqui de Cordovil, Lucas, Parada, Vigário Geral, Irajá. Sério? Levava cara, que barato, cara. Tinha tipo uma torcida anônima aqui, que a gente dizia que era Vaz Lucas, botava todo mundo e ia embora. Os 10 carros, 12 carros, era um ponto de encontro aqui. E a gente fez esse jogo com o Real Madrid foi 9 da manhã, 8h30, mais ou menos. Foi de manhã cedo, a gente fez uma alvorada com fogos aqui na rua às 5 da manhã, acordamos todo mundo. Ficou meia hora soltando fogos. E aí, cara, 8h30, a gente já estava fazendo churrasco, já tinha nego bêbado, tudo estava acontecendo. Só que, no final, né, cara, não ganhamos. Aí começou a descer flamenguista sacaneando, a gente teve até que acalmar os ânimos, que o pessoal fica agitado. Mas tinha uma reunião de umas 300 pessoas, cara. Uma festa que a gente fazia, entendeu? Que barato. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Matheus e Diniz. Cara, e esse time do Vasco está aí? Esse projeto do Vasco está aí? O que vocês estão achando?
O que vocês acharam assim, das eleições? O que estão achando desse time? O que vocês acham? O que estão achando aí? Ó, eu vou deixar ele falar, que se eu for falar, é capaz até da entrevista ser cortada. Eu vou deixar ele falar. Fala você sobre isso. Assim, o processo eleitoral ele foi muito complicado, Foi. porque as decisões tomadas basicamente durante um mês, ninguém sabia qual seria o presidente, elegia algum, de repente tinha outra eleição. Os próprios candidatos eles não sabiam se eles se apoiavam, se eles brigavam entre si. Então, na minha cabeça se o próprio presidente que vai gerir aquele clube, ele não consegue ter a instabilidade no próprio processo eleitoral, no momento de gestão, acaba ficando conturbado. Se ele não sabe perder, se ele não sabe ganhar, se torna complicado na questão da gestão. Assim, no momento atual do Vasco, nesse time que está se formando, o que a gente pode ver é um time com a folha salarial um pouco menor do que a gente tinha antes, do ano passado. Disposição a gente vê um pouco, mas é muito inicial o campeonato, a gente não pode falar muito. A gente teve uma eliminação agora precoce, então também a gente não pode falar muita coisa. A gente consegue olhar jogadores que têm uma vontade, jogadores da base, que vêm querendo se mostrar. Tem o Galharza, tem o Gabriel Peck, outros que vêm do banco querendo se mostrar. Isso é muito importante, tanto para a venda quanto para se firmar no time. Então, realmente dar tempo para o próprio Vasco, novamente, todo o discurso de reestruturação do Vasco, e confiar e torcer para que essa gestão realmente esteja fazendo da forma correta. E esperar para se daqui a realmente um ano, e esse campeonato todo da Série B, dê condições para o Vasco concorrer a um campeonato de igual para igual com qualquer outro time financeiramente muito maior hoje em dia do que os que a gente consegue ver. Ô, Nilton, eu aprendi uma coisa no futebol. Ou você ganha título, ou pelo menos você tem um ídolo. O que faz você manter a sua torcida, porque a torcida do Vasco ela deu 1000 provas para o clube de quão forte ela é. Ela já bateu recorde de associado, ela já fez campanha do sentimento não pode parar, ela já bateu recorde de venda de camisa, ela já fez tudo que podia ser feito. Investiu do próprio bolso. Ela já fez CT. Então, ela também, todas as provas que um time pode ter com a torcida, já teve. Só que agora o clube ele tem que se organizar o seguinte: ou ele monta um time razoável e ganha um campeonato, ou ele, pelo menos, contrata 2, 3 caras que possam ser ídolos do clube. Vou te dar um exemplo. O Botafogo, na década de 90, ele ganhou um campeonato brasileiro, mas ele teve o Túlio como ídolo por uns 5, 6 anos. Existem muitos botafoguenses hoje que são botafoguenses por causa do Túlio. Verdade, com razão. Então, o que acontece? Quando você não tem... Se você perguntar, Diniz, por que você é vascaíno? Pelo Roberto, porra. Eu sou vascaíno por causa do Roberto. A primeira lembrança que eu tenho do futebol é a decisão do turno de 76. Eu, criança, vendo o Roberto bater o pênalti final e correndo para a galera e comemorar. Depois veio em 77, a mesma coisa se repetiu. Um ano o Zico perdeu o pênalti, no outro ano foi o Tita. E o Roberto batendo o pênalti e o Vasco sendo campeão. Então, o que acontece? O Roberto me fez ser Vasco. Concordo. A partir daí, veio o Romário, veio o Edmundo, veio o Giovani, sei lá, veio uma série de jogadores. Mas, para mim, no Vasco, a sua referência... Concordo. Não, Roberto. E não sou eu. São 20 anos de torcedores que foram formados por Roberto Dinamite. No Vasco, isso é claro. De 70 a 90, quem formou o torcedor foi Roberto Dinamite. Entendeu? Então, o que acontece? Se você não tem campeonato, se você não tem ídolo, o seu clube ele pode parar até de funcionar. Fica um vão ali. Entendeu? O Eurico voltou já doente em 2015, 2016, nós ganhamos 2 estaduais. Pelo menos levantou 2 taças. Não estou defendendo o Eurico, não, pelo contrário, sou totalmente contrário a ele. Mas ele montou um time na conta do chá, time até que foi rebaixado, mais uma vez, mas ganhou 2 campeonatos. Se você olhar lá no ano de 2015, 2016, ganhou o campeonato.
Agora, se você não ganha campeonato, se você não tem um ídolo, e se você tem um presidente que passou, que ficou 3 anos jogando contra o seu maior rival, não ganhou uma partida... Pô, é verdade. É verdade. Entendeu? Então, por que eu te falo? Esse grupo que está aí, a culpa não é dos caras. É um grupo que jogaria perfeitamente, com todo respeito, no Serrano, no Coleginho, né? No Itapipoca, mas não é grupo para jogar no Vasco, cara. Não é grupo, é falta de respeito. Por exemplo, O torcedor, eu concordo. O Castan fazer um pênalti que ele fez ontem. Cara, que pênalti é aquele? Caramba, e o cara que começou... E um cara que começou tão bem ano passado, jogando bem, mas... era o xerifão da zaga. Um jogador vivido. Mas é o xerife sem estrela, porque xerife é Mauro Novão, xerife é Ricardo Rocha, verdade. Xerife foi Torres, xerife foi Abel, né? Que verdade, o pessoal fala verdade. Como técnico, mas Abel foi xerife, foi Moisés. É xerife sem estrela, cara. A estrela dele é de lata, não é de ouro, entendeu? Então, maior respeito ao ser humano. Mas como jogador, ali naquela função, falha todo o jogo. Bicho. Falha todo o jogo. Falha todo o jogo. O Vasco hoje, o Vasco tem goleiros duvidosos, laterais inexistentes, zagueiros falhos, meio de campo aparece um ou outro, e por um milagre conseguiu achar o Cano, que é um jogador decisivo. O único que você é o único que você pode dizer assim. Ele, com 2 toques, ele mata a bola e faz um gol. Ele inventa gol. Porque a criação do Vasco é muito ruim, cara. É mesmo. Isso é verdade. E acho que é algo que a gente pode afirmar com certeza, que se não tivessem achado alguém como o Cano no ano passado, o Vasco estaria numa situação muito pior do que estaria hoje em dia. Porque o que ele achou de gol no ano passado, com a criação do Vasco praticamente inexistente, a bola sendo rifada no meio da área, e quem chutar, chutou, entendeu? E é simples, assim, você pode ver a falta de qualificação do Vasco do ano passado, que o time do Defensa e Justiça, que brigou para perder para o Vasco, ele brigou para perder para o Vasco, ele conseguiu ser campeão sul-americano e ganhou do Palmeiras. E da Recopa agora. Da Recopa agora do Palmeiras. Mas ele brigou. Se não fosse o Ribamar naquele jogo... Pô, tu falou tudo, Matheus. Matheus, tu fez um resumo sensacional. É verdade que você está falando. Ô, Nilton, a situação do Vasco, vamos só posicionar. O nosso melhor jogador é o Cano. E o segundo melhor é o Benítez. Então, o que acontece? Quando houve a parada da pandemia, começaram a discutir o contrato ou não do Benítez. Cara, se a gente só tinha 2 jogadores, o que o ex-presidente tinha que ter feito? Cara, dá um jeito, não sei de onde, mas mantém. Deixaram o cara embora, aí ele ficou 1 mês fora, depois ficou sem ritmo. Isso aí, o Vasco perdeu umas 6 ou 7 partidas sem o cara jogar. Fez o Vasco descer, porque o Vasco foi rebaixado por saldo de gols, cara. Saldo de gols. O Vasco não foi rebaixado. Ele empatou nos pontos, foi rebaixado por saldo de gols. Então, o que acontece? Isso mostra o quão ruim foi a gestão do clube. Foi muito ruim. Muito. E, infelizmente, né, o antigo presidente, que foi nosso médico, ele como médico... Campelo, como gestor do clube, ele foi um excelente médico, porque presidente do Vasco, ele foi péssimo, seria um elogio. Péssimo seria um elogio. Entendeu? Isso é verdade. Mas o Vasco de hoje não é referência para o Vasco que eu e você conheceu. Entendeu? Não pode ser referência. Não pode ser referência. Não pode ser. Cara, chega uma coisa que dói. Você vê o time do Vasco. O Vasco do final do Campeonato Brasileiro doía. Tu sabe que o time não tinha capacidade de ganhar ninguém. Meu Deus, cara. Eu faço uma pergunta a vocês. Assim, vocês acham que o Vasco vai fazer uma campanha ainda de conseguir se classificar nesse brasileiro? Tu acha que o Vasco volta para a Série A? Nilton, vai depender muito, sabe do quê? Eu vou te dizer, da vacina. Sabe por que da vacina? Porque se a galera for vacinada e tiver a presença de torcida nos estádios, sobe na base da força. Por quê? É verdade. Porque a gente vai para São Januário, xinga pra caramba, mas acaba empurrando os caras, que
com certeza, nesse brasileiro, a gente não teria caído se tivesse torcida. Querendo ou não, quando a massa pressiona ali naquelas muros de São Januário, muito jogador mesmo já disse, é difícil jogar em São Januário. Por quê? Porque é um estado da moda antiga. Quando você bota ali 25 mil pessoas, cara, É um caldeirão, né? Qualquer jogador peladeiro, ele acaba se multiplicando. Por quê? Porque é empurrado, cara. Então, se a gente tiver a torcida, eu acho que esse grupo de jogadores aí limitadíssimo melhora. Se a gente não tiver, a gente vai sofrer. Porque imagina você ver Ipatinga e Vasco, Vasco e Ponte Preta, Guarani e Vasco. Vai ser muito ruim, cara. Porque são times muito limitados. Hoje o futebol não é mais aquele futebol que você ia no campo de Várzea, achava um Jorge Mendonça, achava um Zenon. Entendeu? Você tem que se preparar, cara. Um time é montado com 3, 4 anos. Não dá para você ir ali naquela pelada da Baia, em Belfort Roxo, e trazer um ponta-direita. Não tem mais. Os caras faziam isso, né? Tu falou tudo. Entendeu? O Acácio, que foi o melhor goleiro que eu vi passar no Vasco, na minha opinião, ele fez uma partida pelo Serrano maravilhosa contra o Flamengo, a famosa partida do Anapolina. No outro ano, o Vasco foi lá e contratou ele, cara. E foi um goleiro titular do Vasco e campeão. 10 anos. Você viu aí o Germano que falou do Acácio, né? O Acácio era um monstro no gol. Ele era simplesmente um monstro, entendeu? Né? Ele falou isso. Ele falou que o confronto com o Acácio geralmente sempre vencia. O atacante, se não batesse de longe, de perto não fazia, porque, além de grande, ele era muito bom. Então, ele causava Então, são jogadores que hoje eles são pensados com 13, 14 anos. Cara. Você vê que a base do Vasco, todo ano aparece um bom jogador no Vasco na base, mas o Vasco está tão quebrado que ele vende mal. Vende mal. Isso é verdade. O jogador não vende, ele não cura até o profissional, ele não consegue chegar a ter jogo, ou se ele joga 3 meses e é vendido. Ele citou aí o Gabriel Peck e o Galarza. Quanto tempo esses garotos vão ficar no Vasco? Bom, o Paraguai vai embora rápido, né? Não, e o Peck também. Se não for pagar dívida. Eu vou te falar o seguinte, Dini, se não for já de empresário, o Peck. Ô, Nilton, esse jogador que está no Corinthians, que eu esqueço o nome dele, que era nosso, o Matheus Vital. Esse garoto poderia ser o nosso 8 pelos últimos 2 anos. Mas aí o Vasco estava duro, vendeu o Matheus Vital. O Matheus Vital já está há 2 anos lá no Corinthians. Era jogador nosso. Entendeu? Um bom jogador, não é um craque na excelência, mas é um bom jogador. Compõe bem o meio-campo, tanto que é titular do Corinthians. Titular do Corinthians. Entendeu? E está na melhor fase dele. Está machucado, mas está na melhor fase dele. Mas, com certeza. O Paulinho, nós não vimos o Paulinho praticamente no profissional do Vasco. Nós vimos 6 meses de Paulinho. Já foi embora para o Bayern de Munique. O Paulinho aqui da Vila da Penha, da minha região aqui. Conheço, já cortei cabelo com o pai dele aqui. O pai dele tem um salão. Entendeu? O que acontece? O Paulinho, 6 meses de Vasco, foi embora. E foi embora para um time que acho que não fez nem bem a ele. Porque ele não era para ir para o futebol alemão. Ele era um cara para estar no futebol espanhol, no futebol italiano. Né? Um futebol que pense mais o drible, que você tenha mais espaço. O futebol alemão é muito pesado. Eu acho que a característica dele era para ter ido para outra liga. Mas o dinheiro... Né? Falou tudo. O dinheiro apareceu, os caras venderam. Venderam até barato, né? Que estava todo mundo vendendo barato, rapaz. Flamengo vendendo caro. E essas vendas precoces também queimam o próprio jogador. Você vê que ele nem reserva no Bayer Leverkusen durante, acho que 2 anos que ele está lá. Ele consegue ser reserva às vezes, num jogo ou outro ele entra. Ele rompeu o ligamento. Quando ele se recuperou, ele nem conseguiu voltar a ter a vaga, basicamente. Outros jogadores, você vê o Evander, que foi vendido por um time... Acho que agora que ele conseguiu a vaga e conseguiu manter um pouco a regularidade dele, mas também é um time mal vendido. Qualquer oportunidade que pipoca, é um time mal visto, é um time grande, mas por um valor baixo. Nos últimos 4 anos, a gente vendeu. A gente não tem meio campo, mas a gente vendeu o Evander, vendeu o Douglas Costa, que hoje é titular da seleção brasileira. É verdade.
A gente vendeu o Paulinho, a gente vendeu o que está no Corinthians, Matheus Vital. 4. Eu estou falando aí, são 4, rapidamente. Não falo nem que foi antes o Felipe Coutinho, que esse a gente não teve nem o prazer de ver. Rapidinho já foi embora. Meu irmão. O Felipe Coutinho, a gente não viu, a gente viu ele com 17 anos. Felipe Coutinho. Se você for um pouquinho mais atrás, você vai falar do Alex Teixeira, você vai falar do Allan Kardec. São jogadores que saíram praticamente de graça, cara. Ô, Diniz, sem falar no Jardel, né? Não, isso já... Tudo bem. Até porque a característica do Jardel, ele no Grêmio, ele representou muito mais porque é o tipo de jogo do Grêmio, né? Vamos dizer assim. O Vasco é mais no chão. Então, ele aqui não era uma unanimidade, vamos dizer assim, pela característica de jogo. Mas esses que saíram recentemente, eles não viram um Maracanã bater palma para eles. Não viram. Tu falou tudo, não viram. Tu falou tudo. Entendeu? Eles jogaram 10 anos na divisão de base. Quando foram profissional, o Vasco empurrou eles passaporte afora, cara. É mesmo. É verdade, cara. Cara, vocês dois são encardidos, hein? Meu irmão, você sabe muito de Vasco, cara. Pô, a gente vive um pouco do clube, né? Ia ter falado. Ô, Nilton, eu tinha um passeio que eu fazia, coisa de garoto, coisa de maluco. Sábado de manhã, eu ia para São Januário. Aí você vai me perguntar, Diniz, o que você ia fazer sábado de manhã? Porque você já cobriu o Vasco, você sabe. A sala de troféu do Vasco só fica aberta dias de jogos até 1 hora antes do jogo. Isso. Ou no sábado pela manhã até 1 hora da tarde. Cara, então... Você ia fazer turismo lá, Diniz? Eu tinha como rotina. Por quê? Porque sábado de manhã. Porque quando você tem jogo do time profissional domingo, o Vasco agora tem cedo, mas ele treinava em São Januário de manhã, tinha aquele aprontozinho, aquele coletivo. Normalmente a torcida estava estendendo bandeira, fazendo uma batucada. Então eu ia para São Januário sábado de manhã, tirava foto da sala de troféu, via o coletivo, comia lá um almoço lá no restaurante, ou então um lanche, entendeu? A tia que toma conta da sala de troféus falava assim, menino, todo final de semana você está aqui, você não enjoa de ver esse troféu? Eu não enjoava, entendeu? Eu estava sempre lá, entendeu? Aí eu me lembrei porque o Germano falou para você assim, pô, Nilton, toda vez que a gente fazia a viagem, a gente ia lá e pegava um Ramon de Carrança, teve um ano que eles pararam de convidar a gente. E é verdade, quando você entra lá na sala de troféus, os Ramon de Carrança estão logo na entrada. Logo na entrada, é verdade, cara. Ó, Diniz e Matheus. Eu estou aqui, estou vendo o meu tempo aqui, está estouradaço. Eu estou aqui agradecendo vocês, cara, pela resenha de pai e filho, maravilhosa, porque vocês sabem muito de Vasco. Sensacional o que vocês sabem do Vasco. Que papo legal esse que eu bati com vocês sobre Vasco. Estou aqui agradecendo a vocês, estou aqui no final da resenha. Obrigado, Diniz. Obrigado, Matheus. Estamos à disposição sempre. Pô, brigadaço, meu irmão. Resenha de primeira essa com vocês, cara. Ó, vou deixar só uma frase para você. Essa está escrito lá no muro do campo de terra, que também não existe mais São Januário. É do Ciro Aranha, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. É isso aí, barataço. Estamos aqui encerrando. Pessoal, se inscreva no canal, pessoal, para você acompanhar resenha como essa. Obrigado e até a próxima resenha. Valeu, Milton. Deus te ajude. Viu, Vasco? Um abraço. Abraço.